Ainda dentro do contexto dos agrotóxicos, eu quero agora levantar um aspecto ideológico, que é muito importante e que também a maioria das pessoas não enxerga. Por que ideológico? Não sei até que ponto a maioria de vocês já se deram conta que a tecnologia é sempre ideológica. Por mais que os tecnocratas nos queiram fazer acreditar que tecnologia nada tem a ver com ética, com moral, com religião, com política, a tecnologia é sempre ideológica. Ela sempre parte de determinados postulados. Postulados que são interessantes para alguns. E em cima desses postulados se constrói toda uma doutrina. É diferente, no entanto, das doutrinas tradicionais, como as doutrinas religiosas e políticas. As doutrinas, ou melhor, os paradigmas que a tecnologia moderna nos impõe, nunca são explicitados. As ideologias tradicionais, por exemplo, as ideologias religiosas e políticas, são sempre perfeitamente explicitadas. Se eu quero saber algo sobre catolicismo, é só ler as declarações dos papas, os catecismos, as obras de Santo Aquino e toda essa gente, voltando até Aristóteles. Se eu quero conhecer comunismo ou nacional-socialismo, fascismo, é só ler as obras de Engels, de Marx, de Stalin ou de Hitler. Mas a ideologia da moderna sociedade industrial nunca, ou quase nunca, é abertamente explicitada, mas ela está em toda parte, ela é sempre implícita. Vejamos agora um detalhe muito pequeno dentro desse edifício ideológico, dentro da nossa profissão. A fitossanidade. Quando a gente vê trabalhos que lidam com problemas fitossanitários, o postulado mais básico, ou seja, o axioma que sempre está ali, mesmo que ele não seja explicitado, mas está ali, bem claro, é o de que o organismo que nós consideramos praga, parasita ou agente patógeno, que esse organismo seria um inimigo arbitrário. Eles não usam essa expressão, claro que não. Mas vejam os lindos folhetos, por exemplo, que a Casa Bayer faz, com imagens em cores belíssimas. Aparece ali o pulgão, uma cochonilha, um thrips, uma lagarta. Sempre ela é apresentada como um inimigo a ser combatido. Se eu entro nos Estados Unidos ou no Canadá, uma das coisas mais importantes que eu tenho que declarar ainda no avião, mais importante do que qualquer mercadoria que eu possa talvez querer contrabandear, é se eu estou trazendo algum material vegetal ou animal. Se eu tiver uma maçã, uma laranja na bagagem, eles me confiscam essa laranja, porque eu poderia estar trazendo para o país uma praga nova, talvez uma cochonilha escondida ali na minha fruta. A praga é vista como inimigo arbitrário, quando não diabólico. Vejam aquela famosa frase: ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. A saúva, portanto, ali é apresentada como um inimigo violento, diabólico, que nós queremos acabar com ele. Se fosse possível exterminar esse organismo absurdo, não é? Seria melhor. Ora, qualquer biólogo ficaria apavorado com esse tipo de pensamento. Desde quando um organismo tão belo, tão interessante, tão ciberneticamente complexo quanto é a saúva, pode ser um erro da evolução? Aliás, essa frase também não pode ser verdadeira, né? Porque se fosse verdade, ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil, já não existiria nem Brasil nem saúva, né? E isso teria acontecido
talvez uma dúzia de milhões de anos atrás. Formigas existem há uns 300 milhões de anos, e formigas que se alimentam fazendo compostos e criando bolores, como faz a saúva, devem de existir pelo menos 2 ou 3 dúzias de milhões de anos. Como é que não acabaram com o Brasil? Como é que quando nós vemos na nossa campanha um pequeno capãozinho isolado no meio do campo, lá dentro não tem mais tamanduá, não tem mais mulita e tatu, porque já mataram tudo? No entanto, nós sabemos que a saúva tem condições de derrubar praticamente todas as espécies vegetais, com raríssimas exceções. Como é que elas não estão demolindo aquele capãozinho? Como é que aquele capãozinho não se acabou? E tem saúva lá dentro. Se nós fizermos uma consideração evolutivo-ecológica, se nós pensarmos, se nós postularmos que houve milhões de anos atrás, quando a saúva apareceu, uma variedade, uma espécie que de fato teria tido essas condições, teria sido suicida para ela, né? Ela não existiria mais. Ela teria acabado com a paisagem. Portanto, um organismo desses que nós classificamos como pragas, em seu próprio interesse de sobrevivência, não pode estar de tal maneira programado que ele tivesse condições de acabar com os seus hospedeiros sãos. O pulgão que tivesse condições de, cada vez que entrasse em contato com uma planta hospedeira útil para ele, acabar com essa planta, não teria futuro. Ele não sobreviveria, porque em pouco tempo, e vocês todos sabem as incríveis capacidades de disseminação e de reprodução que têm esses organismos, como é que ele não destruiu todos os seus hospedeiros? Então ele também se acaba. E não é só na monocultura, não. Se nós olharmos monoculturas como as que... Aqui no estado nós temos gigantescas monoculturas sãs de eucalipto. A única praga que eu conheço no eucalipto aqui no nosso estado é a erva de passarinho, uma planta hemiparasítica. Se vocês olharem os velhos eucaliptos aqui na Redenção, está tudo cheio de erva de passarinho. Agora, uma plantação de eucalipto pujante, nova, pode ter quanta erva de passarinho quiser no bosquezinho nativo do lado, os passarinhos levam a semente para lá. Se vocês observarem o que acontece, a semente germina em cima do eucalipto, mas acaba morrendo. Por que ele não se alastra no eucalipto? Uma situação um pouco mais complicada nós verificamos nas acácias. Nas grandes monoculturas de acácia que nós temos aqui nesse estado, algumas de milhares de hectares, e lá para o lado de São Lourenço tem, se não me engano, uns 12 mil hectares de acácia. A praga que mais preocupa é o serrador, né? O serrador é um lindo escaravelho com grandes antenas, onde a fêmea, no momento da reprodução, corta galhos terminais ou outros, da mesma maneira que o castor corta as árvores, né? Deixando aquilo pontudo como um lápis, e naquele galho que cai é onde ela deposita os seus ovos, porque as suas larvas necessitam de madeira morta, então ela faz madeira morta para eles. Agora, se vocês se derem o trabalho de olhar, isso é uma coisa que infelizmente eu vejo que a maioria dos nossos profissionais não fazem, eles não dialogam com a natureza. Eles aceitam receitas prontas e procuram aplicá-las, mas eles não entram lá dentro. Uma vez eu estava caminhando ao longo de um lago em Londrina, com uns 30 jovens, eram tudo biólogos e a metade deles tinha um PhD. E nós estávamos discutindo problemas de limnologia, problemas de autodepuração das águas.
E eu comecei a caminhada com eles justamente no ponto onde entrava um efluente violento orgânico de uma fábrica, e fomos caminhando. E à medida que nós caminhávamos, eu ia mostrando para eles uma série de indicadores biológicos de como a água estava se tornando cada vez mais pura. E aquela juventude sempre me perguntou: mas Lutz, como é que o senhor viu isso aqui? Eu só podia perguntar para eles: como é que vocês não viram? Eram biólogos, tinham PhD, mas não tinham o hábito do diálogo direto com a natureza. Eles se informavam só por livros, mas caminhavam na natureza e não olhavam, não sentiam as coisas. Então, no caso do, voltando à Acácia, no caso do serrador, está acontecendo uma coisa interessante nesse mesmo sentido. Próxima vez que vocês passarem perto de uma plantação de acácia, entrem nela, observem onde tem. Agora em outubro vai dar para ver direito, quando começar mesmo o ataque forte do serrador. Se vocês enxergam uma área de acácia bem atacada de serrador, o serrador em pleno trabalho, caminhem, observem a plantação toda, observem plantações vizinhas e em outros lugares, e vocês vão ver que às vezes numa plantação o serrador ataca uma parte e não ataca a outra. Como se ali houvesse uma cerca invisível. Ora, um inseto que voa, por que será que ele não voa um pouco mais? Às vezes eu tenho uma plantação enorme e lá no centro tem um ataque violento. E nas margens nada. Ele passou por cima de tudo isso, não atacou aqui, atacou ali. Por quê? Se vocês fizerem uma coisa que a maioria dos nossos fitossanitaristas não fazem, depois de olhar para o organismo em questão, olhar também para o chão, aí vocês vão notar um relacionamento muito interessante. O serrador ataca naqueles lugares onde a acácia está em situações não muito propícias para ela. A acácia, essa que nós cultivamos aqui no estado, aliás, cultivamos duas espécies, uma sul-africana e uma australiana, mas predomina a sul-africana. Tanto na África do Sul como na Austrália, a acácia é planta de cerrado, de savana, como se diz lá, de solos muito férteis, com muito nutriente, porém profundos e bem drenados. Quando a acácia é plantada em solos com nível freático muito elevado, mesmo que aquela acácia esteja bonita, é ali que o serrador vem e arrasa tudo. Sabe causar estragos incríveis. Também às vezes vocês vão ver um ataque violento de serrador num solo bem seco, no topo da coxilha. Mas, se vocês olharem o solo, vocês vão ver que ali nós temos um solo totalmente esculhambado, lixiviado, pobre, daqueles onde o colono já fez 10 vezes plantação de mandioca, que não tem mais nada, que ele plantou a acácia porque não dava mais outra coisa. Aquela acácia lá, do ponto de vista de drenagem do solo, está bem, mas ela está sofrendo fome, ela está sem alimento. Então esse é um aspecto importante. Quando nós olhamos um ataque de praga, quer se trate de insetos, de protozoários, de ácaros, de nematóides, de fungos, de bactérias e mesmo de vírus, nós não devemos nos limitar a olhar exclusivamente esse agente patógeno ou parasita que nos incomoda. Temos que abandonar o pensamento reducionista que predomina ainda. Vocês todos devem ter acompanhado, nem que seja de longe, a briga que nós tivemos, se não me engano foi 2 anos atrás, com o Caneco, a Campanha Nacional de Erradicação do Cancro Cítrico. Esse pessoal visitava as propriedades, em geral vinham 1 ou 2 agrônomos, com 5, 6 ou mais operários,
eles examinavam as plantas nos viveiros ou as árvores nos pomares e procuravam os sintomas do cancro cítrico, que é uma enfermidade bacteriana, causada por uma bactéria chamada Xanthomonas. Quando eles encontravam um único sintoma, numa única folha, numa única planta, numa plantação, eles declaravam toda aquela plantação contaminada. Se era viveiro, arrancavam tudo. Se era árvore, cortavam tudo com motosserra, pintavam os tocos com 2,4,5-T para não rebrotar. A ideia era muito simples. Ali nós temos um diabo, uma coisa horrível. Se nós deixar esse bichinho se alastrar, ele vai acabar com a nossa citricultura. Aliás, a mim eles chegaram a me ameaçar de cadeia, porque quando eu quis acabar com esse negócio, mas Lúcio, tu vai ser responsável pelo alastramento dessa doença horrível que vai acabar com a nossa citricultura. E de fato no estado do Paraná ela acabou, mas o que acabou com a citricultura no Paraná não foi assim, não foi a Xanthomonas, foi o caneco. Eles destruíram tantas plantações, quando no início, durante 20 anos, quando eles achavam o cancro cítrico numa determinada propriedade, eles não destruíam somente aquela propriedade, eles destruíam todo o município e declaravam aquele município contaminado e embargavam o plantio de cítricas dali para diante. Foi só durante o governo do Pedro Simão, quando ele foi secretário ministro da Agricultura, e não por mérito dele, não, porque nós conseguimos pressioná-lo, que ele parou com essa coisa e permitiu que novamente se plantasse cítricas no estado do Paraná. Mas aí nós temos um exemplo muito típico desse pensamento reducionista. Se vê um fator, nada mais que esse fator, e se pensa de maneira perfeitamente linear. Entretanto, para aqueles que se interessam, eu gostaria de levá-los para a Argentina, para a região de Misiones, para Entre Rios e Corrientes. O mais interessante seria visitar a Estação Experimental de Citricultura em Concórdia, às margens do rio Uruguai, na fronteira da Argentina com o Uruguai. Lá vocês poderão ver plantios de cítricas, especialmente pomelos, que é uma das variedades mais facilmente atacadas pelas Xanthomonas. Lá eles podem mostrar para vocês todo o histórico, está tudo documentado com diapositivos. Eu faço questão de dizer que é uma estação experimental, porque em geral as coisas que eu digo, o Lutz é meio louco, sabe como é? E ele não tem base científica para dizer as coisas que diz. Então eu não estou dizendo isso por minha conta. Vocês podem ir lá ver numa estação experimental do Ministério da Agricultura de um país grande como o nosso, a Argentina. Ali eles têm um pomar de pomelos que estava, anos atrás, tão violentamente atacado de cancro cítrico que só uns 4 a 5% de frutas serviam ainda para suco. Consumo nem falar, de tão feio que está. Bastou fazer quebra-ventos, acabar com a agressão mecânica do solo, mas continuar depois fazendo tudo ainda bem dentro do paradigma agroquímico, continuando a usar altas dosificações de nitrogênio solúvel, mas eles usaram também fungicidas cúpricos. Em menos de 2 anos a situação se inverteu. Aquela doença diabólica, considerada a maior ameaça para a citricultura, quase desapareceu, continua presente a Xanthomonas. No entanto, aquele mesmo pomar se encontra numa situação contrária. Apenas 2 ou 3% das frutas atacadas e o resto limpo, e são. Portanto, não é a simples presença de um agente patógeno que causa o problema. Nós temos que ver um quadro mais amplo. A imagem, ou seja, o postulado do inimigo arbitrário não pode ser correta.